depois como é que eu posso dizer? Do fiasco, né? Da negociação com o Tomás Palacios, que inclusive eu até tirei o vídeo do ar aqui por motivos óbvios, né? Obviamente não queria que o pessoal chegasse aqui. É mais ou menos a explicação até que o Noronha deu lá no meu vídeo Santos, né? Não queria que as pessoas chegassem vendo um vídeo errado, que infelizmente é uma informação que a gente não sei se antecipou, né? Porque aquilo, o setorista mais confiável do Santos no Brasil e o mais confiável de negociações do mundo cravaram. Infelizmente o cara mudou de ideia, mas paciência, realmente é melhor tirar do ar para não manter a desinformação. Se por acaso acontecer a negociação, que não parece, né? Parece que o Tomás Palacios vai para o Zenit, a gente volta o vídeo pro ar, não? Mas enfim, explicado isso, né? Depois do fiasco que foi a negociação, tá todo mundo segurando, né? Por mais que hoje, como vários também jornalistas já cravaram, o Adonis Frias chegando no Santos, a gente não soltou vídeo, pelo menos eu tô falando por mim, mas eu vi outros companheiros também, ninguém assim cravando já a contratação, porque é melhor esperar agora, né? Mas o conteúdo tá quase pronto aqui para vocês. E aí, a gente teve a notícia hoje também que o Santos parece que aumentou a proposta pelo Marco de César, né? Jogador do Racing, zagueiro também argentino. E aí eu peguei esse vídeo mais para a gente fazer uma reflexão, para a gente ainda não se iludir, mas fazer um pensamento aqui sobre valores e os nomes aí envolvidos desse negócio. Já vou explicar mais ou menos como vai ser isso, mas é uma coisa mais básica para a gente levantar alguns pensamentos aqui. Antes eu só peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade, ajuda bastante a gente aí, tem vídeo exclusivo toda semana. Essa semana até vai ter 2, já teve um, eu estou pretendendo outro para amanhã, mas enfim, além de outros benefícios também. Mas se não der, só o like aí e a inscrição, esses de graça já ajudam bastante a gente. Beleza? Vamos lá falar. Primeiro eu vou falar do Adonis Frias, que como eu disse, a informação que hoje o Musset deu na parte da tarde, né? O Merlo já até cravou, né, que ele tá vindo para cá. O próprio portal que cobre o Leão do México até postou uma foto de manhã. Acho que a gente ainda tava na live, ou talvez tenha acabado a live. Vou até olhar aqui, faço questão de olhar o horário. Não foi o portal não, desculpa. Foi o portal sim, aqui o Paco Montes, jornalista esportivo do El Guardián, jornal lá mexicano. Tirou uma foto, até acho que uma foto de longe assim dele, do Adonis se despedindo dos companheiros, tirando foto com os funcionários e tal, e viajando ao Brasil. Depois disso até já tivemos notícias, né, de encaminha, como eu falei, o GE colocando que o Santos já encaminha, o Merlo cravou até que ele viajaria hoje vindo para o Brasil, né, e amanhã faria os exames para assinar com o Santos. Mas o Musset tinha postado no canal dele no Instagram, no canal dele no YouTube, aqui na aba comunidade, né, por volta de 12h40, alguma coisa assim, a atualização, né? O Santos está bem perto de contratar o Adonis Frias, né? Ele viaja hoje para o Brasil para fazer os exames médicos e acertar os últimos detalhes amanhã. O Leão aceitou uma proposta do Santos de 4 milhões de dólares, ou seja, 21 milhões e 600 mil reais, pelo atleta de 27 anos. O Santos ainda quer o zagueiro, aí ele cita, né, tenta o Marco de César e o Zaid Romero, esse também argentino, mas do Bruges, da Bélgica, né? Tem que correr, porque tem só mais, tirando o dia de hoje, são 5 dias, né, para fechar essa janela. E agora, parece que até agora há pouco também, alguns portais lá da Argentina citaram que o Santos estava atrás do Felipe Loyola, né, volante chileno do Independiente. Mas vamos deixar essa para amanhã, para falar dessa apuração, quando tiver um pouquinho mais avançada, né, apuração avançada, olha só, ou pelo menos tiver mais informações sobre isso, né. Bom, eu estou abrindo aqui, calma aí, peraí, estou abrindo aqui o Diário do Peixe para falar também da negociação do de César e depois eu cito as duas exatamente. Peraí, o site do Diário, tirar as partes de propaganda, né, com todo respeito aos amigos do Diário do Peixe, mas abrindo aqui na aba que bloqueia, né, vocês sabem como é que é. Então tá bom, aqui, o Santos melhora a proposta por de César, mas o Racing resiste às condições de pagamento. A matéria foi escrita pelo Lucas Barros e cita toda a questão da negociação. Peraí, vamos meu filho, aí, pronto. Então, o Santos tinha feito uma proposta primeiro de 4 milhões de dólares, também, né, a proposta padrão do Santos, pelo zagueiro de 23 anos, né, do Racing.
22 milhões de reais, mais ou menos, né? Prontamente recusada pelo Racing. O Racing respondeu pedindo 6 milhões e 500 mil dólares, que daria 35 milhões de reais. Agora o Santos elevou a proposta para 5 milhões de dólares, que dá 27 milhões de reais, por 70% dos direitos do atleta, mas em parcelas, modelo aí que não agrada aos dirigentes do Racing. Apesar de interesse de outras equipes, o Cagliari da Itália, por exemplo, sondou o de César, o Racing ainda não recebeu propostas oficiais, né, só do Santos. Assim o Santos segue no aguardo de uma definição. E aí, até acrescento outra informação do Musetti, que ele postou um vídeo hoje também no canal dele, né, citando que o Santos tinha feito essa proposta. Uma fonte dele de lá do Racing disse que parecia que poderia sair negócio, mas ele mesmo ainda cita que preferia se manter cauteloso. Do lado do Santos, talvez não tenha tanto esse otimismo. Mas tudo bem, então vamos pontuar aí. Se o Santos ofereceu 5 milhões de dólares em um e 4 no outro, daí 50 milhões de reais, né? 51 milhões, né? Ajeitando aí certinho, por um defensor de 27 anos, outro de 23. Eu acho, assim, que é complicado até falar que na nossa fase atual, qualquer um que chegasse, não, qualquer um não, né? Mas é uma hipérbole, mas qualquer bom jogador que chegasse, não precisava nem ser um super espetacular jogador, assume titularidade. E aí eu pergunto para vocês, né? Realmente elevaria o nível? Será que elevaria o nível? Eu acho que sim. E aí até pontuo, né? Acho que vale o investimento dos dois, sem nem se aprofundar muito aqui em questão de números, atuações. Isso a gente deixa sempre para o vídeo da contratação, né? Mas o próprio Adonis Frias eu já falei bastante, né? Inclusive naquele vídeo que a gente cita a lista lá do Sampaoli, né? Tinha o nome dele, tinha o do Carlos Cuesta, tinha o do Alexis Duarte também, citamos e tudo mais. E até as prioridades do Sampaoli, por exemplo, citando aquela lista, segundo o Musetti, eram o Carlos Cuesta e o Adonis Frias, né? Os dois zagueiros principais que ele queria. E aí, a gente pode até tentar entender, né? Será que era pro contexto do modelo de jogo dele que servia? O Vojvoda também aprovou, então será que se encaixa no dele? O Adonis é um cara de uma... que até tem uma diferença ali nos portais, né, quando você vai procurar informações sobre ele, a questão da altura dele. Alguns falam 1,81, outros falam 1,89. Por exemplo, o Gol fala 1,81, o SofaScore fala 1,89. O iScout, que é a plataforma de análise de desempenho que eu sempre cito para vocês que consigo utilizar, lá também fala 1,81. Então eu fiquei, não sei. Mas você olha as fotos dele no Instagram, por exemplo, perto dos companheiros, ele parece um cara alto. Então realmente não sei, isso aí tem que perguntar quando ele chegar, se realmente ele chegar, né? Mas é um jogador que, tirando essa diferença, é um jogador bem combativo, é um jogador que, apesar de fisicamente não estar tão bem, né, teve algumas lesões, né, entre o final da temporada passada e o começo dessa, se apresentou um pouquinho fora de forma, mas digo que fisicamente normalmente nunca teve problemas assim. É um zagueiro forte, é um zagueiro que tem algumas qualidades de construção, apesar de ele não ter tanta capacidade assim com a bola no pé mesmo, tanta facilidade com a bola no pé, igual, por exemplo, eu acho que teria o Alexis Duarte, o próprio Carlos Cuesta. Talvez até o Tomás Palacios tivesse um pouquinho mais de capacidade ali com a bola no pé do que ele, mas não é como se ele fosse ruim, não é como se ele fosse um rebatedor só, né? Não, acho que tem sim uma condição de ficar confortável com a bola no pé. Talvez não vai ser aquele cara que vai quebrar a linha toda hora dando um passe rasteiro, é um cara que talvez até apele mais para um lançamento do que para um passe pelo chão, mas não um bicão de qualquer jeito. E é um jogador fisicamente muito interessante, algo que acho que hoje se encaixaria dentro do que a gente precisa. Apesar de não ser um zagueiro tão rápido, a cobertura dele, por exemplo, não é uma grande capacidade dele. Mas enfim, pontuando tudo isso, acho que chegaria para ser titular sim. Então, mudaria o nível? Acho que sim. É um investimento caro? Bom, aí é a lei da oferta e da demanda e a questão do desespero, né? O Santos chegar perto do final da janela, não ter contratado nenhum zagueiro ainda, começa aquele desespero, né? Aí você olha, o Gil, que o cara nem quer jogar mais e ficam insistindo para ele jogar, ficam forçando para ele terminar o ano. Aí você tem o Luizão, que tem aí todas as questões de atuação boas, ruins, e enfim, de problemas extra-campo, né? Não por indisciplina nem nada, questões psicológicas que eu digo, né? Que ele mesmo já falou sobre. E o Zé Ivaldo, que não é lá o cara mais confiável do mundo, né? Digamos assim. E aí eu passo pro Di César, e por quê? O Di César, vai lembrar, não estava nesses nomes que
que a gente citou desde o começo, né, desde a semana passada e tal, que eu até falei, o meu preferido entre todos seria o Carlos Cuesta. Acho que é o melhor zagueiro entre todos esses, o mais pronto. Acho que se encaixaria perfeitamente para jogar aqui, tanto que o Vasco foi e contratou, e eu acho que é uma baita contratação do Vasco, inclusive. Mas assim, o de César entrando nessa questão, para mim, é o segundo melhor, entre aspas. Gosto muito, é um zagueiro que particularmente surgiu, particularmente eu vi bastante surgir no Argentinos Júnior, porque era uma época até que eu acompanhava mais o futebol argentino do que eu acompanho hoje. Hoje eu acompanho de vez em quando só, mas na época eu assistia bem mais. E ele surgiu bem no Argentinos Júnior. Eu até falei isso na live do trio hoje, eu não tenho certeza. Eu vou até ver se eu volto aqui nos jogos dele, no SofaScore mesmo, e consigo achar. Mas eu acho que ele sobe com o Diego Dabove, sabe aquele técnico que depois foi pro Bahia? Não foi tão bem no Bahia mesmo, mas eu acho que ele sobe com ele naquele time do Argentino Júnior. E depois ele fica um tempinho no Argentinos e vai pro Racing, né? E no Racing já foi campeão da Sul-Americana no passado, sendo titular, foi campeão da Recopa esse ano em cima do Botafogo. É muito bom jogador mesmo. É isso mesmo, subiu com o Diego Dabove, estava certo então. Era uma época que eu acompanhava mais futebol argentino. Era o time do Fausto Vera até também, né? O Fausto Vera jogava por lá, no Argentinos. O Carabarral depois chegou a jogar também. Não sei se já junto com o de César, acho que sim. E depois vem para cá pro Santos, né? Enfim, divago. Mas o Marco de César, voltando, para mim seria realmente aquele investimento que, de verdade, eu acho que esse valor tá bem justo assim, para não falar barato, porque 35 milhões por um zagueiro vindo do futebol argentino talvez não seja tão barato, né? Mas assim, ainda tem 23 anos, já completou 23 esse ano mesmo, ele é de janeiro, então um jogador jovem, um potencial de revenda muito, muito interessante mesmo, pensando em depois, além do retorno técnico, ter o retorno financeiro. Jogador de 1,86, com boa mobilidade, tem mais saída pelo chão, consegue construir mais do que o Adonis, por exemplo. Acho que ele tem muito essa capacidade. E é um zagueiro que tem muito potencial, é muito bem visto. Passagens por seleção de base da Argentina. Inclusive, ele o nome, eu até brinquei isso na live do trio de hoje, o nome entrega um pouquinho, né, de César, mas ele tem descendência italiana. A seleção italiana sondou também para ver se ele não poderia ser convocado, não gostaria de ser convocado para lá. Acabou que na base optou pela Argentina, não sei se o profissional vai optar pela italiana ou não, mas enfim. Acho que ainda não estreou na seleção principal também. Vou até olhar aqui isso, mas acho que não. Pelo menos não fala nada aqui no oh meu Deus, no SofaScore. Mas tá bom, vou ver depois aqui. Mas é um jogador de realmente que foi visto esse potencial por um grande clube da Argentina, que até citei naquele vídeo do Tomás Palacios, né? Que se talvez nenhum time grande tinha notado esse potencial, o time lá de fora notou mais rápido. O de César não, o time grande foi lá, comprou, foi titular, jogou, passagem por seleção, outra seleção já sondou. Então assim, acho que tem alguma coisa bem interessante ali. Eu particularmente gosto muito. Ele não tem passagem pela seleção principal da Argentina ainda não, mas na base, jogou as Olimpíadas, inclusive, ano passado, a campanha que a Argentina vai até as quartas, né, das Olimpíadas, se eu não estou enganado. A Argentina é eliminada para a França, né, algo assim. Foi ano passado as Olimpíadas? Rapaz, não lembro. Bom, vocês sabem, jogou as Olimpíadas também. E acho que é um jogador que chegaria para realmente mudar o nível. Bom, levantei todas essas ideias aqui. Uma coisa que eu ia falar para vocês também, eu disse que eu não ia falar muito em números, e não vou realmente, eu só queria passar um dado aqui interessante para vocês, que no vídeo do Tomás Palacios, eu tinha citado que o número de duelos ganhos dele era um número muito bom, tipo, de todos os zagueiros assim que eu tinha visto, eu realmente me surpreendi, mas é que eu até falei, né, eu tinha usado a ferramenta da projeção por 90 minutos do iScout, né, porque ele tinha muito poucos jogos para fazer essa comparação, então era difícil. Por exemplo, já pegando os números aqui para fazer o estudo, o Adonis Frias, no Campeonato Mexicano, ele teve 14,5 duelos por jogo, com 63% desses duelos sendo vencidos. É um número também muito bom, tá? Então acho que isso se encaixa um pouquinho nessa questão do físico dele, da imposição física, né? Que, como estão dizendo bastante no momento, os jovens por aí. Mas essa questão de ser um cara bem combativo, um cara bem firme nos duelos, é um número também bem interessante. Eu queria citar isso, quase que eu esqueci. Mas enfim, acho que faria as duas contratações, e no caso da de César, acho que é muito interessante, por isso que eu me surpreendo até, de verdade, se ele vir só por esse valor, só, entre aspas, de 35 milhões de reais, porque eu acho que o Santos pode revender depois por bem mais. Enfim, é o que eu acho.
A gente está tentando mais na cautela, né? Não cravar nada agora. Vamos ver se amanhã sai a questão do Adonis Frias e tem um vídeo aqui para vocês. Fechou? Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu!